Oi, Gi, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Eu tô colocando aqui o tema da live. Bom dia. Pois é, direto de Friburgo. Coisa boa. Bom dia a todos. O Instagram tá aí avisando. Quem mais entrou aqui? Clécia, bom dia. Seja bem-vinda. Esperar o Instagram avisar aí ao pessoal. Deixa eu aproveitar e sair mandando aqui também. Sejam bem-vindos. Hoje está nublado aqui, um dia meio fosco. Tá cansado. Vamos lá aguardar que o pessoal se anime. Tô mandando aqui também. Aproveita, se você lembrou de alguém que precisa falar sobre alegria, envie agora. Vamos lá. Alguém na semana passada falou que quando a gente clica aí no coraçãozinho, o Instagram entrega mais. Não sei se isso é real, mas vamos tentar, né? Mas vamos começar devagarzinho. Tô acabando mandando aqui para outras pessoas também. Gente, vamos lá, vamos começar. Bom dia, quem foi que chegou aqui agora? Joviane, seja bem-vinda, bom dia. Maria, querida, Maria Aparecida, seja bem-vinda também. Sandra, minha amiga, seja bem-vinda. Nileuza, seja bem-vinda. Clarete, com a sua... Eu não sei se eu gosto mais das fotos das suas comidas ou das fotos dos lugares, da maneira como você fotografa. Um olhar lindo que você tem, viu, Clarete? Sou apaixonada aí pelas suas postagens. Gisela, que tá lá no friozinho de Friburgo. Silvia, querida, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui no dia que nós vamos estar falando sobre alegria. Bom dia, minha gente. Vou começar aqui devagarzinho, porque eu sei que muitos de vocês estão no trabalho, outros estão lá do outro lado, né? A Clarete está nos vendo lá de Lisboa, de Portugal. Michele, seja bem-vinda. Muitos já chegaram no trabalho. Então, hoje eu escolhi um tema que é um tema gostoso da gente falar, né? Um tema que a gente quer ter o tempo todo, mas é um estado que nem sempre, bom dia, Dani, a gente consegue que ele se materialize na nossa vida. E que bom. Obrigada, Úrsula, que alegria, seja bem-vinda aqui. Obrigada, viu, Clarete? Então eu escolhi pra gente falar, né, abrindo essa semana. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu vi pelo menos 2 pessoas que eu acho que ainda não tinham assistido as minhas lives. Esse projeto, ele se chama No Secreto, Lugar de Intimidade. E quando eu fiz a construção desse projeto em 15 de novembro, uma das coisas que Deus colocou no meu coração era poder compartilhar um pouco da minha rotina de devocional, da minha rotina, vamos dizer assim, de meditação diária. E aí o dia de segunda-feira ele foi escolhido justamente para a gente tentar abrir a semana de uma maneira diferente e que essa pequena conversa que a gente tem aqui de 30, às vezes 40 minutos, às vezes até um pouquinho menos, ela possa de uma certa forma trazer para a nossa semana esse sentimento de plenitude. Nós já estamos juntos aqui desde novembro
e tem sido na minha vida muito abençoador, tem sido na minha vida muito edificante. Eu espero que esteja sendo na vida de vocês também. Quem entrou aqui depois, se quiser enviar essa live que está acontecendo agora para outra pessoa, se quiser clicar aí no coraçãozinho, que alguém disse que quando a gente faz isso, o Instagram entende e clica para outras pessoas, sejam aí bem-vindos e bem servidos de fazer. Eu queria começar a live também dando bom dia para os ouvintes da rádio Consciência FM lá de Lisboa, que foi um projeto maravilhoso que a Sil acabou de construir junto comigo e a Catarina, e toda quarta-feira essa live de segunda, ela entra dentro do programa da rádio, dentro do bloco do programa da Rede Conexão Mulher. Gratidão e sejam bem-vindos. E também seja bem-vindo você que vai ouvir essa live depois, que de alguma maneira recebeu de alguém, que você também seja bem-vindo, independente do horário que essa live chegar até você. Todas as lives, elas estão sendo gravadas já no meu canal no YouTube. Você depois procura lá Faiga Marques, se inscreve no canal, que fica até mais fácil para você compartilhar a live para depois. Ela sempre entra no canal nas quartas-feiras também, tá? Então hoje eu escolhi falar de alegria. E quando eu pensei em falar em alegria, hoje eu estava aqui meditando a respeito desse tema e pedindo da parte de Deus inspiração para a gente estar dividindo esse tema. A primeira coisa que me veio à mente foi que nós acabamos, mesmo fora de época, domingo foi o último dia, vamos dizer assim, desse carnaval que foi construído fora da época dele, principalmente as cidades que tinham seus desfiles de escola de samba. E toda vez que a gente fala de carnaval, né, a gente pensa num tipo de alegria. Inclusive, já houve um momento aí que o carnaval foi chamado da festa da alegria. E eu acredito realmente que para as pessoas, eu nunca desfilei, mas para as pessoas que participam de um desfile de escola de samba e que ficam ali durante aqueles 40 minutos atravessando os sambódromos das suas cidades, eu tenho uma cunhada que gosta muito de carnaval, a Cris, e ela diz que é um momento assim de êxtase, de alegria. E eu não duvido, seja bem-vinda, Isabela, e Úrsula também, e eu não duvido que realmente isso aconteça. Que as pessoas que estão, né, vivendo aquela euforia do carnaval, seja dentro de um bloco, nós não tivemos por causa da pandemia, seja dentro do sambódromo, elas estejam vivendo, sim, esse momento de êxtase e de alegria. Se a gente disser, não, o carnaval é ruim, eu não gosto de carnaval, e disser que isso não está acontecendo, eu estaria sendo mentirosa. Existe, para quem vive, por isso que eu quis trazer essa analogia, e que passa por essa situação, que passa por um desfile, esse momento de alegria. Faiga, então essa alegria que o carnaval, ou que tá dentro de um barzinho, batendo papo com os amigos, viajando, quer me ver num estado de alegria, Gi, que me acompanha aqui nas nossas viagens, o quanto a gente fica feliz e alegre quando pisa no aeroporto, vai entrar dentro de um avião e sente que a gente vai ter aquele momento, aquele espaço, aqueles dias, e tudo é festa, tudo é alegria. E é real e é legítimo. Eu falei aqui de 2 exemplos diferentes, falando de quem gosta de carnaval, falando de quem gosta de viajar. A gente, outro exemplo, você está buscando, às vezes, passar num concurso ou passar numa prova muito difícil, e isso acontece, você tem êxito no teu projeto, e você passa ali por aquele momento de uma alegria muito forte, porque você venceu. Eu estava vendo agora, antes de começar, Oi, Dani, seja bem-vinda. Eu estava assistindo, e Laís também, eu estava lendo um post de uma amiga, uma conhecida, que há 3 anos atrás,
ela começou a praticar esportes, é a Karen Toledo, e que ela se debruçou sobre isso e hoje ela é uma triatleta, e ontem ela participou de uma prova dificílima lá em Florianópolis e conquistou uma vaga para ir para o Mundial de Triatletismo junto com outros, o Mundial que vai acontecer em Utah. E eu estava lendo o relato dela e ela falando do foco, das noites que ela dormiu cedo, daquilo que ela teve que deixar para poder se dedicar a esse projeto e da alegria e do contentamento de estar naquele pódio, um pódio extremamente concorrido, 1.700 atletas, e ela conseguiu a sua vaga. Isso daí é para uma mulher que começou a praticar esporte de uma maneira mais incisiva há 3 anos, que não é uma menininha. Isso verdadeiramente trouxe alegria e eu vibrei junto com ela, coloquei ali os parabéns porque entendo que ela tem foco, determinação, é uma vencedora dentro dessa área. Então vocês vejam aqui que eu falei de muitos momentos de alegria que são legítimos. Então qual é a diferença disso tudo, Faiga? E eu vou falar. A diferença disso tudo é que todos esses momentos que eu trouxe e que são legítimos, eles falam pra gente de uma alegria que é efêmera, de uma alegria que é um estado que eu tenho dentro do meu coração quando eu tô dentro do aeroporto para viajar, para aquele que participou do desfile de escola de samba e ficou lá os 40 minutos, ou que até assistiu, foi contagiado por aquele momento de êxtase, de alegria, para ela que participou dessa prova tão difícil, conseguiu um pódio, para você que passou, para aquele que conseguiu uma vaga e depois de tanto tempo desempregado. Então, quando a gente fala a respeito disso, que são momentos legítimos de alegria, qual a diferença? A diferença é que esse estado, de todas essas colocações que eu fiz, ele traz dentro de si algo chamado efemeridade, ou seja, há o estado de contentamento, mas depois as circunstâncias da vida, certo? Os problemas que a gente enfrenta fazem com que a gente comece a diminuir, eu digo, aquela energia daquela alegria, e aquela alegria ela vai se tornando mais uma lembrança de um momento de felicidade do que propriamente um estado de permanência. E a alegria que eu quero falar para vocês, que passa por dentro de estar vivendo todas as coisas que eu coloquei como algo que traz alegria, é uma alegria permanente, certo? É uma alegria. Essas situações que eu enunciei para vocês, eu digo o seguinte, que elas nos alegram e trazem esse estado, mas a alegria que eu queria trazer para vocês agora é uma alegria que vai falar de um estado de permanência e não de um estado transitório. E eu gostaria de ler para vocês, hoje eu só escolhi um versículo. Ele está no livro de Salmos, deixa eu colocar aqui. Salmos 16. Peraí que saiu 11, 16. Bom dia, Cris. Bom dia, Rogéria. Bom dia, doutora Karen. Bom dia, Cristina, que entraram agora. Sejam muito bem-vindas aqui. Estamos falando sobre alegria. Então tá aí, ó, Salmo 16, 11. E olha o que esse salmo diz. Tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, na tua mão direita, delícias perpetuamente. Então vocês viram que eu comecei falando de vários momentos e de várias circunstâncias que podem nos trazer alegria. E a diferença dessa alegria que o salmista está falando aqui é que esses momentos, esses estágios, esses estados de alegria, eles são como se fossem estações
que a gente está dentro delas e depois naturalmente eu sou envolvido pelo meu dia a dia, eu sou envolvido por circunstâncias que podem diminuir essa energia dessa alegria ou até fazer com que o meu estado mude por conta de uma circunstância. Então eu queria propor hoje nós ancorarmos a nossa alegria de uma maneira diferente. Nós não nos alegrarmos quando as circunstâncias que estão à nossa volta nos oferecem um estado de alegria ou quando as circunstâncias que estão à nossa volta são mudadas. Eu quero propor uma reflexão. Eu quero propor que quando nós nos alegramos, e essa alegria que o salmista diz aqui, que ele fala que tu me farás ver os caminhos de vida e na tua presença há plenitude de alegria. Então eu quero colocar para a gente uma alegria que não depende das circunstâncias para que o meu estado de alegria permaneça. O salmista diz aqui que em Deus ele vive esse estado de permanência e não um estado transitório. Poxa, Fag, e a minha alegria de estar viajando? Ela vai entrar dentro desse estado de permanência e ela vai sair desse estado de alegria para um estado de gratidão, porque o estado de permanência em Deus me traz alegria perpetuamente. E quando a gente se alegra dessa forma, até as circunstâncias que poderiam mudar o meu estado de alegria, elas são mudadas pelo meu estado de permanente alegria em Deus. E quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de um episódio que está lá numa das cartas de Paulo, no livro de Atos. Na verdade não é uma carta, no livro de Atos, quando ele começou o seu ministério, de alguém que anunciava a Jesus, mesmo sem tê-lo conhecido, mas ele foi impactado pela obra redentora de Cristo e ele passa de perseguidor a alguém que anuncia. Ele é preso e ele está dentro de uma prisão, e não é uma prisão no sentido como a gente vê agora. Era uma prisão fria, úmida, estava inclusive com as suas pernas amarradas ali dentro de uma cadeia, ou seja, de corrente, junto com um amigo dele fiel que chama-se Silas. E a Bíblia nos relata no livro de Atos que, independente daquelas circunstâncias, porque eles já tinham sido açoitados, eles não foram só presos, eles tinham apanhado, estavam ali sofrendo dor física e mesmo assim o coração deles estava ancorado dentro desse estado de alegria que o salmista fala. E eles estavam tão cheios dessa presença e dessa alegria que a Bíblia nos diz que eles começaram a cantar e a louvar dentro daquele lugar escuro, frio e úmido. E aquilo foi tão forte, que a presença de Deus adentrou aquele lugar e enquanto eles adoravam, as cadeias que os prendiam e que os oprimiam foram quebradas. E a história é muito bonita porque não foi quebrada só as cadeias que eles estavam, foi quebrada as cadeias de todos que estavam presos ali, que eram os companheiros de cela. E olha que coisa, quando você joga isso para um entendimento espiritual, você vai entender que quando a sua alegria ela está ancorada na presença de Deus, você começa a ter uma postura diferente. Tudo aquilo que eu relatei no início, que são estados transitórios de alegria, vão para dentro desse estado permanente. Só que você se torna alguém em que a sua presença traz essa plenitude de paz e alegria. E cadeias, não só na sua vida, que podiam estar te oprimindo, cadeias de circunstâncias, elas são quebradas pelo teu estado de permanente alegria em Deus. E isso vai reverberar para todos os outros que estão à sua volta e que estão vivendo prisões como esses companheiros de cela de Paulo e Silas. E a Bíblia diz
que o carcereiro entra e todas as cadeias, as grades tinham sido partidas pela força da presença de Deus, que foi atraída pelo louvor e adoração de Paulo e Silas. E aí ele fica desesperado, porque como ele era o guardião daquele lugar, a sentença sobre ele ia ser de morte. E Paulo diz e o tranquiliza: não tema, todos nós estamos aqui. E aquilo impacta tanto a vida daquele carcereiro que ele pede para conhecer o Deus que trazia para aqueles dois homens paz em meio a tanta dor, a tanta angústia e tribulação. E ele passa de opressor para alguém que cuida. Ele cuida das feridas, ele pede para ser batizado e ele leva Paulo e Silas para sua casa para ser cuidado, para serem cuidados, para ser alimentado e para batizar e para falar do amor de Deus para suas famílias. Vocês estão entendendo a profundidade de você transbordar? É isso, Úrsula, de transbordar de alegria em Deus, porque quando você transborda dentro dessa alegria, que não é um estado de transição, mas é um estado de permanência, você passa a ser alguém que vive num outro nível espiritual, que vive dentro de uma outra atmosfera, e a tua alegria, ela impacta a vida de todos que estão à sua volta. Você passa de alguém que é perseguido para ser alguém que abençoa. Você passa de alguém que vivia num estado de prisão e de tristeza para ser alguém que transforma não só a tua vida, não só quebrar cadeias na tua vida, você passa a quebrar cadeias que oprimiam as vidas de outras pessoas. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então hoje, o convite que Deus está te fazendo, e eu vou ler mais um salmo antes de nós orarmos, que é o Salmo 32, é um versículo só de novo, tá? Salmo, ainda falando de alegria. Você sabia que Deus dá tanta importância a essa questão da alegria, que a alegria para Deus, ela é um mandamento, ela não é como se fosse não, ela é um mandamento, e que a Bíblia, eu fui pesquisar, ela cita a alegria 250 vezes. Quando uma palavra, existe um princípio dentro da exegese. A exegese é a disciplina que estuda como é que eu estudo, como é que eu compreendo a Bíblia. E aí existe um princípio que diz o seguinte, que é o princípio de quando uma palavra, ela aparece muitas vezes dentro do contexto bíblico, é como se uma highlight, é como se uma luz iluminasse essa palavra, e eu tenho que olhar como alguém que estuda, como um pregador, ele olha e diz assim, tem um princípio aqui, tem um mistério aqui, tem algo que Deus quer transmitir. Então eu queria... A Dani está dizendo que travou lá para ela. Travou para todo mundo, gente? Vocês estão me ouvindo? Só me dá um ok aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Só diz sim, põe um ok, que a Dani Barros está dizendo que travou para ela. Tá todo mundo me ouvindo? Travou, Úrsula? Vocês estão me ouvindo? Travou? Resolveu? Amém. Eliette, travou ou vocês estão vendo agora? Porque minha internet deu uma intermitência aqui. Sim, tá todo mundo me ouvindo? Amém. Já tô caminhando aqui pro finalzinho. Que bom. Isso aí é pra gente, ó, cadeias sendo quebradas, viu, gente? Tinha travado, né? Tá, então eu vou voltar rapidamente o que eu te falei. Ela tá dizendo que travou de novo. Travou de novo, gente? Não, né? Ok. Então, olha o que o Salmo 32, Salmo 32, 11, ele diz... Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, eu e você. Exultai vós todos que são retos de coração. Então lembra que eu falei que quando uma palavra ela aparece várias vezes, é porque existe ali algo que Deus quer comunicar de importância. Então a palavra alegria e as formas de alegrar-se, ela aparece 250 vezes na Bíblia. 250 vezes. Então Deus está mostrando pra gente que existe algo que Ele quer comunicar a mim e a você.
Continua com alegria na Bíblia. Mas amém. Tá todo mundo me ouvindo, né? Ok. Então, quando o salmista fala de alegrar, de regozijar e de exultar, ele está dizendo o seguinte, que isso é uma escada, é um degrau que eu vou subindo de nível. Quando eu tenho alegria, eu tenho regozijo. E sabe o que é regozijo? É a paz no coração, a paz que Deus me dá a partir do momento que eu estou nele. Eu já falei sobre isso aqui. Eu estou nele, eu entrego para ele todas as minhas preocupações e ele passa a controlar a minha vida, ele passa a controlar os meus sentimentos e as minhas emoções. E aí eu vou para, olha, alegria, alegrar-se, alegrar-se, certo? Regozijar e exultar. E aí eu vou para o estado de exultação. Tá todo mundo me ouvindo aqui, né, gente? Só coloca aqui um joinha ou um sim, para eu saber que eu já tô fechando, só para eu saber que tá todo mundo comigo nessa finalização aqui. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Todo mundo aqui comigo? Sim, amém. Então, veja bem, então eu vou para o estado de exultação. E aí esse estado de exultação, ele tem a ver com quebrar barreiras, até mesmo diante de limitações físicas. Então eu me alegro, eu subo um degrau. Aí eu vou para o degrau do regozijo, que é ter paz, uma paz que ninguém pode explicar em meio a todas as circunstâncias, mesmo as circunstâncias de adversidade. E aí eu vou para o estado de exultação, que é quando as cadeias e as barreiras são quebradas, mesmo diante de limitações físicas. E aí fechando aqui com Paulo e Silas. Paulo e Silas, diante de circunstâncias de estarem presos, de terem sido açoitados, eles entraram na alegria, no regozijo e na exultação. E o estado de exultação deles diante de Deus foi tão tremendo que as cadeias que estavam oprimindo a vida deles, cadeias físicas, elas foram quebradas. E não só da vida deles, mas de todas as pessoas, de todos que estavam encarcerados ali. Então entenda que quando você entra nesse estado de alegria permanente, que a gente começou aqui no Salmo 16, que diz: Tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra, na tua mão direita, delícias perpetuamente. Então entenda que muito mais que um estado de transição, que momentos que são maravilhosos podem nos trazer, e eu exemplifiquei aqui com vários momentos, você pode viver num estado de permanência, quando a presença de Deus, ela entra dentro de você, se comunica com o teu espírito, o Espírito Santo te leva para esse lugar de alegria permanente. Você entrega o controle das preocupações e da ansiedade para Deus, ele te faz subir o degrau da alegria, te leva para a paz, que é o degrau do regozijo, e finalmente você entra no estado de exultação, em que as cadeias são quebradas e você passa de alguém que era perseguido para alguém que é um abençoador. Amém? Profundo, né, gente? Muito profundo. Como Deus é bom, como Deus é bom. E quando eu pensei em falar em alegria, e eu vou confessar aqui para vocês, eu tive uma semana com muitas atividades. Amém. Eu fui ministrar um treinamento. Ontem eu estava na igreja da minha irmã no aniversário dela, entregando, né, uma palavra para a congregação dela, e eu estava preocupada, porque geralmente essa live eu começo a preparar no domingo de manhã, mas Deus é maravilhoso. Ontem eu cheguei cansada, já cheguei aqui quase meia-noite, porque a gente veio de lá de Nova Iguaçu, e eu só tinha o tema e o versículo, e o Espírito Santo disse: descansa, porque amanhã pela manhã eu vou te dar a live. E ele fez. E eu quero agradecer aqui com muita gratidão ao Espírito Santo de Deus e a bondade de Deus sobre a minha vida e a tua.
O Salmo de 23, ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. É isso que eu quero transmitir para você. Bom dia, Maria, que bom que deu tempo de você chegar. É isso que eu quero transmitir para você. Não ancore a sua alegria em momentos de transição, porque eles são bons, mas eles passam, porque a vida traz circunstâncias físicas que são reais, porque nós estamos nesse mundo e aí, vivendo nesse mundo, não tem como fugir. Mas deposite a sua alegria num estado de permanência, que é dentro da presença de Deus, porque Ele vai te levar para o estado do regozijo, que é ter paz em meio às lutas, e vai fazer você exultar quando as tuas cadeias serão quebradas e você passa de alguém que era perseguido pelas circunstâncias para alguém que é um abençoador, e você transborda de uma alegria que o mundo não consegue explicar. Como é que ela tá com essa alegria, com essa paz transbordante, se ele tem, eu olho para a volta dele e vejo que não há motivo para ele se alegrar. E você vai dizer: eu me alegro em Deus, porque é Ele que me faz exultar e regozijar. É a presença do Espírito Santo dele em mim que faz com que eu transborde. Então eu desejo para você, nesse dia 25 de abril, nessa semana que vai finalizar o mês de abril, que a presença de Deus esteja sobre a sua vida de uma maneira sobrenatural, que você possa transbordar e convidar a Deus. Fala: Senhor, eu quero gozar dessa alegria que Paulo e Silas gozaram, de ter paz em meio às guerras, às circunstâncias que me oprimem. Entra na minha vida com a tua presença, para que eu possa não só ter alegria, mas regozijar e exultar em Ti. E Ele, como é um Deus de relacionamento, Ele vai ouvir tua oração e vai te fazer transbordar na presença dEle. É isso, Úrsula está dizendo: eu quero te fazer um convite. Se você ainda não sorriu, sorri para você e para Deus. Amém, é isso. Sorria para Deus, você acordou, você está aqui, desfrutando da presença dele através dessa conversa que nós estamos tendo, e eu sei que é uma conversa, é uma reflexão que está quebrando cadeias aí na tua vida. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque nós estamos em Ti, estando alegres, regozijando e exultando na Tua presença, porque não há lugar melhor para se estar, porque a Tua presença, como disse o salmista, na Tua presença há plenitude de alegria. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada homem e mulher que está aqui. Eu te apresento a vida de todos os ouvintes da Rádio Consciência FM. Eu apresento a vida de todos aqueles que vão ter acesso a essa live através do meu canal no YouTube ou mesmo aqui no Instagram, que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração deles. Eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, que toda cadeia de circunstância que vinha aprisionando a alegria, o gozo, o regozijo dessas vidas, trazendo opressão, trazendo tristeza, trazendo amargura, trazendo ansiedade, trazendo preocupação. Eu declaro agora, da autoridade do nome de Jesus, que essas cadeias estão sendo partidas e quebradas agora. E a presença de Deus está enchendo cada homem e mulher que foi citado aqui, enchendo com uma paz que excede a compreensão, trazendo alegria, trazendo gozo, trazendo regozijo e exultação. E eu profetizo sobre a vida de cada um uma semana de plenitude de alegria, uma semana de regozijo e exultação, que a paz que excede a toda compreensão possa estar entrando nessas casas, nesses lares, e que a alegria do Senhor, que é a nossa força, porque a palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força, que ela possa
revigorar as suas forças, que ela possa transformar a sua vida de maneira sobrenatural. Eu te abençoo, eu abençoo a tua semana, eu abençoo a minha vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, receba aí dentro da sua casa a alegria do Senhor. Que você possa sentir um renovo na sua alma, no seu espírito inexplicável, e que essa alegria possa tomar conta da sua vida, nos seus projetos. Se você está saindo agora para trabalhar, que essa alegria te acompanhe. Se você estava preocupado com algum problema pessoal, que a alegria quebre barreiras e você possa transbordar de alegria em Deus. Porque, veja bem, o controle da sua vida está na mão dele, na mão direita. É ele que diz o sim e o amém sobre a tua vida. E hoje ele disse para a tua vida, para aquilo que você está buscando. Eu não sei para quem eu estou falando, mas Deus está mandando eu te dizer que você que está buscando algo, que pediu ontem à noite, que entrou nessa live dizendo: eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ouvir uma palavra de confirmação. Eu quero falar agora como profeta de Deus, que Deus está dizendo que o sim já foi liberado no céu sobre a tua vida, que aquilo que você vinha buscando, Jesus já disse sim, e que essa semana você vai ter notícias maravilhosas sobre a tua vida, porque a tua bênção já foi liberada agora no mundo espiritual. Pega, como quem vai numa árvore e pega um fruto, pega e come, pega e come. Deus está te mandando, estende a tua mão, pega e come. Um beijo grande, que Deus abençoe vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, tá? Glória a Deus, que queria travar, mas não foi, porque a alegria do Senhor quebrou as cadeias, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Sandra, uma semana abençoada para todos. Para você, Úrsula, obrigada para todos que estiveram aqui pela primeira vez. Que Deus abençoe. Toda segunda-feira, às 6h45, nós estamos juntos aqui. Maria, boa viagem, tá? Que seja um momento de alegria e refrigério lá com seu filho. Que Deus abençoe vocês. Semana de bênçãos, Nileuza, para todos vocês. Um beijo grande, ó. Fiquem com Deus. Lúcia, que entrou agora, a live fica gravada. É só você clicar e assistir. Todos tenhamos uma excelente semana. É isso, Úrsula. Façamos da nossa semana uma semana de alegria. Que bom que você está no trem. Que Deus te abençoe, Eda. Fique com Deus. Beijo, Gi. Desfruta aí. Um beijo na Lilian. Fiquem com Deus.